Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, amontoado. Tudo bem? Tem uma Bíblia daqui que não sei de quem é, mas é uma Bíblia abençoada. Boa noite, gente. Estou vendo que vocês estão bem bonitos. Parece que tem um moletom novo ali, né? Vicky, se pode projetar aqui na frente para eu poder ver, por favor? Eu te agradeço. Boa noite, gente. Eu sei que tem sido uma semana desafiante para algum de vocês. Eu entendo que tem sido uma semana difícil para algum de vocês, mas eu gostaria de falar que você tem um Deus poderoso, transformador, único e realmente incrível. O nosso Deus vai além daquilo que nós podemos imaginar. Que bom que você conseguiu ter um moletom de amontoado, um novo moletom de amontoado. Foi feito com muito carinho, foi feito com muito amor. O desejo do nosso coração é que você possa, quando ande pela rua, você possa transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem onde você fala que a chama não pode apagar e que o óleo não pode se acabar. Então, de verdade, nós queremos que seja um símbolo na sua vida, um símbolo do que vivimos lá no revival, no acampamento, mas também um símbolo de uma música que vocês gostam muito, né, da meia-noite, que ela possa te lembrar não só a música, senão as pessoas que estão ao teu lado quando você pula, quando você canta essa música. Se você enxerga na parte de trás, você pode apontar com seu celular, tem um código ali e você pode ouvir a música. Quando a pessoa pergunta para você, e que significa isso? Você fala para ela, aponta teu celular aqui atrás na parte do código e a pessoa vai poder ouvir essa música. Amém, amontoado? Amém? Amém, gente. Hoje era o dia perfeito para eu pregar da parábola das 10 virgens, né? Porque como todo mundo vai estar com um moletom de amontoado, era realmente o momento mais perfeito para eu pregar disso. Mas vamos a deixar essa pregação para um pouquinho mais para frente. A palavra que eu vou trazer o dia de hoje é uma palavra que já preguei para vocês. É uma palavra que o Senhor já me tem usado para ministrar na vida de vocês. Mas eu gostaria de trazer de novo essa palavra por uma razão. Tem um adolescente no amontoado. Eu amo todos os amontoados. Eu amo todos vocês. Mas tem um adolescente que ele se parece muito comigo. Ele é bem parecido comigo em muitas coisas, em muitos aspectos. São coisas que eu falo para ele. Cada vez que eu vejo ele, eu falo... Tem um adolescente que se parece muito, muito comigo, em muitas coisas. Nas coisas boas e, infelizmente, nas coisas ruins também esse adolescente se parece comigo. E ele e seus amigos, nesta semana, passaram por um momento desafiante, difícil. Um momento que não foi fácil. E eu gostaria que no final de hoje eles pudessem ver o amor de Deus na vida de vocês. Hoje eu quero falar de uma esperança viva. De uma esperança que venceu a morte. Porque a morte não é o capítulo final do ser humano. Nós temos um Deus que morreu numa cruz para te dar vida eterna, vida abundante. E eu gostaria que essa palavra hoje pudesse vir com um tom diferente. Porque eu pedi para Deus, me dá uma palavra para esse adolescente que se parece comigo. Eu quero também dar essa palavra para ti, amontoado. Eu quero te falar de uma esperança viva. Amém? Você e eu temos uma esperança viva. Temos um Deus que Ele caminha em meio das nossas tempestades. Eu tenho um homem que ministrou muito na minha vida, que é o Lucas Leis. O Lucas Leis, cara, é um cara muito engraçado.
é uma pessoa muito pequena. Ele, inclusive, é muito mais pequeno que eu. Ele deve medir 1,50. Mas ele é argentino. Mas ele é muito engraçado. Quando ele ministra a palavra de Deus, você passa 90% da noite rindo. Porque ele tem um humor muito, muito especial. Porém, o outro 10%, você passa chorando. Porque ele tem a capacidade de usar o humor para chegar ao coração. E ele uma vez ministrou uma palavra que tocou muito meu coração. Quando eu era um adolescente que estava se transformando num jovem. E em base e em honra a essa palavra, eu gostaria também de trazer para você a esperança viva que nós temos. Então, procura na tua Bíblia o livro de Filipenses, o capítulo 3 e o versículo 10. Filipenses, um livro escrito por Paulo, um livro realmente extraordinário. É um livro curto, você pode fazer um devocional com isso. Mas também é um livro que pode falar muito ao nosso coração. E é um momento que eu gostaria de trazer, e é o conceito que eu gostaria de trazer para a sua vida. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 10 fala o seguinte. Olha só. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Que jeito um pouco estranho de começar um versículo. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. E sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também me tornar como Ele nos seus sofrimentos. Quero tomar parte nos seus sofrimentos. E me tornar como Ele na sua morte. Parte difícil que está lá no final. E me tornar como Ele na sua morte. Se você ver, você vai ver que esse versículo está dividido em 4 partes. Quantas partes? 4 partes. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero me tornar também, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Vamos a ir um por um, olhando um por um o que Deus nos quer falar com isso. Olha a primeira parte. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu posso perceber nesse tudo o que eu quero é conhecer a Cristo? A primeira coisa que eu percebo é que Paulo, ele está sendo uma pessoa muito humilde. Eu posso reconhecer na vida de Paulo. Paulo é a pessoa que está escrevendo essas palavras. E a primeira coisa que ele está escrevendo nessa carta, que tem um remitente, que ele como remitente, mas tem uma igreja que vai ler essa carta. Ele está escrevendo para ele: olha gente, tudo o que eu quero na minha vida é conhecer a Cristo. Assim como você cantou agora, recentemente, tudo o que eu quero é Jesus. Tudo o que quero é Jesus. Eu quero só Jesus para a minha vida. E para que você entenda uma coisa, o Paulo era uma pessoa que sabia muito da Bíblia daquele tempo. Era uma pessoa que era muito estudosa da Bíblia. Era um aluno extraordinário, que nem vocês na escola. Que ele tirava boas calificações, que nem vocês na escola. E ele está falando: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Dá para ver que há uma humildade nesse coração. Porque ele está reconhecendo que ele precisa. Alguém que conhece muito, que ele precisa conhecer ainda mais o seu Senhor. O que eu percebo nessas palavras, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, é um coração ensinável. É um coração que não se enche de tantas coisas. É um coração que se esvazia para poder aprender mais. Nesta vida você vai conhecer muitas coisas. A janela da adolescência é uma janela muito pequena. São 7 anos. E nesta vida você vai conhecer muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. Coisas legais e coisas que não são tão legais. Em meio dessa jornada chamada adolescência, você vai conhecer pessoas. Pessoas que vão a marcar tua vida e pessoas que vão a transitar por tua vida sem nenhuma marca. Você vai conhecer pessoas. O que podemos aprender de Paulo, meus adolescentes amados, é que você pode conhecer um Deus vivo e ressuscitado.
Um Deus que deseja ser encontrado, achado. Eu tenho um filho de 8 anos que se chama Tiago. O Tiago, eu sempre falo para vocês, né? O meu Tiago, ele é uma criança extraordinária. E não porque seja meu filho. Tiago é uma criança extraordinária porque aqui no nosso meio, na nossa igreja, nós chamamos assim as crianças que têm e apresentam uma série de bênçãos na sua vida. Então, criança extraordinária é toda aquela criança que Deus deu uma bênção especial extra. No caso do Tiago, a bênção especial que ele recebeu é que ele tem um espectro autista. Eu sou orgulhosamente o pai de um autista. Uma criança muito legal. O autismo do Tiago, ele se evidencia nas suas palavras. Tudo funciona bem aqui na mente, mas tudo o que está aqui não se conecta com o que está aqui na boca. Então o Tiago, ele encontrou diversos jeitos de se expressar, de se comunicar comigo e com a Cláudia e com o mundo que rodeia ele. E uma das coisas que mais gosta o Tiago é jogar ou brincar esconde-esconde. Não sei se você fala assim em português. Você fala assim? Sim, esconde-esconde. E então o Tiago, ele se esconde, você não está brincando, mas ele vai e se esconde. E de longe, na nossa casa, a gente começa a ouvir: cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Ele não fala, procurem o Tiago, busca o Tiago. Não, ele fala, cadê o Tiago? Ou seja, ele espera que o papai e a mamãe falem: cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Onde está o Tiago? E então todo mundo na casa sabe onde ele está, porque a gente está ouvindo a voz dele. Então uma brincadeira bem, sei lá. Mas eu tenho que entrar na brincadeira do Tiago. A gente como pai de autista tem que aprender a entrar nas brincadeiras da criança. E aí eu começo: cadê o Tiago? Cadê o Tiago? E eu estou ouvindo de outro lado: cadê o Tiago? Cadê o Tiago? E ele depois deixa de falar. E aí eu tenho que falar: cadê o Tiago? Cadê o Tiago? E aí começo a ouvir um riso. É assim, tipo, ele não me vai encontrar. Mas eu estou ouvindo ele. E aí eu continuo: cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Cara, ele nunca me deixa chegar. Quando eu já estou no quarto onde eu sei que ele está, ele aparece: aqui! Estou aqui! Eu falei: está aqui! E ele começa a rir. E a gente se abraça, eu saio. E para mim terminou, né? Mas para Tiago não. Porque aí volta a falar: que coisa? Cadê o Tiago? E tenho que voltar a brincar para buscar o Tiago em outro lugar que supostamente eu não sei onde ele está. Mas o assunto engraçado do esconde-esconde é que a graça do jogo é que você deseja ser encontrado. Você deseja ser achado. Porque senão você fica escondido e não tem graça. Nós temos um Deus que deseja ser encontrado. Você tem um Deus que deseja ser visivelmente encontrado. Tem um profeta que uma vez escreveu umas palavras muito lindas respeito a esse assunto de buscar a Deus. O profeta Jeremias uma vez escreveu o seguinte: vocês me procurarão, olha, é Deus falando para nós: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você e eu temos um Deus que ele pode ser encontrado se você busca, achado se você busca. Mas tem uma característica dessa búsqueda: você tem que buscar ele de todo o seu coração. De todo o seu coração. É um Deus que deseja ser encontrado. De fato, ele te encontrou. Um dia ele te encontrou. E esse dia a tua vida muda. Vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. Onde você está procurando Jesus?
Talvez isso não seja algo que faça parte da sua vida, buscar a Jesus. Talvez você busque outras coisas na vida que são tão legais, tão especiais e muito especiais. Mas talvez você não tenha se deparado a pensar: eu posso buscar Jesus? Eu posso perguntar para o ChatGPT onde posso encontrar Ele, onde Ele habita, em que lugar Ele está, onde Ele se encontra, qual é o seu endereço? Será que posso chegar em Uber? Será que se pergunto para Google quem é Jesus, Ele vai me responder? Eu posso encontrar Ele, eu posso buscar Ele. Tem uma característica importante na hora de você buscar Jesus. Sabe uma coisa? O adolescente, quando ele é adolescente, ele não quer ser mais criança. Ele quer ser adolescente. Mas ele quer ser um adolescente adulto. Então ele se deixa um bigode bem feio. Bigode de todinho, de Nescau. Porque eu quero ser adulto, eu não quero ser adolescente. Mas tem uma coisa que você e eu temos em comum. Você ainda não é adulto, mas você é adolescente. Você foi criança uma vez. Para encontrar a Jesus, para conhecer a Jesus, que era o que Paulo queria, você precisa buscar Ele de todo o coração. Mas também você precisa ter uma condição. E essa condição é a condição de criança. Você precisa se parecer uma criança. Olha o que vai falar Pedro. Pedro é um homem que caminhou muito com Jesus. E ele vai falar o seguinte: olha, para encontrar a Jesus, para andar com Jesus, para conhecer Jesus, você precisa ser como uma criança. Sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Quando Tiago era uma criancinha, quando ele era um bebê, ele gostava muito da sua mamadeira. E então eu brincava com ele e eu falava: Tiago, vamos ver se tu quer essa mamadeira. Quando aparecia a mamadeira, ele ficava desesperado. E aí eu dava a mamadeira e ele ficava, comia rapidinho. Desse mesmo jeito, com essa desesperação, o Pedro vai falar para nós: seja como uma criança. Decida começar a buscar a Deus na palavra todos os dias da sua vida. Resolva ter encontros com Deus. Encontros profundos os 365 dias do ano. Resolva ter encontros com o Deus que transforma vidas. Olha, não tem coisa mais bonita neste mundo que um adolescente que sabe ter encontros com Deus, que busca de todo o coração ter um encontro com Ele. Talvez a Bíblia não seja parte da sua vida, mas neste livro há palavras de vida eterna. Neste livro eu posso conhecer um Deus que venceu a morte. Neste livro posso me encontrar com um Deus que me ama, um Deus que é Pai, um Deus que não me deixa, um Deus que me protege, que me cuida e me sustenta. Você pode ter encontros com esse Deus. Um dia eu tive um encontro com esse Deus. Mas para poder ter encontros com esse Deus, você precisa passar tempo com Ele. Você passa tempo com aquilo que você ama. Amor, hoje em dia, se soletra T-E-M-P-O. Se você me fala que você ama sua mãe, eu vou perguntar: quanto tempo você passa com sua mãe? Se você me fala que você ama seu pai, eu vou perguntar: quanto tempo você passa com seu pai? Se você ama seus irmãos, eu vou perguntar: quanto tempo você passa com seus irmãos? Raul, eu não tenho irmãos. Se você ama seus amigos, eu vou perguntar: quanto tempo você passa com seus amigos? Tudo tem um tempo debaixo do sol. Há uma ocasião certa para cada propósito debaixo do céu. O tempo nos define quanto nós amamos algo ou alguém. A minha melhor amiga, depois da Cláudia, se chama Adriana.
Adriana foi a pessoa que Deus usou para cativar meu coração e para ganhar o meu espírito, a minha alma, para Cristo. Eu conheci a Adriana na faculdade, mas parecia que eu conhecia ela a vida toda. Uma das coisas que mais gostávamos, Adriana e eu, era ir ao cinema. Então a gente, todas as quintas, após a faculdade, a gente ia para o cinema. E depois do cinema, antes do cinema, a gente conversava a respeito dos filmes. Logo assistíamos o filme e era horrível ficar ao meu lado e ao lado da Adriana, porque a gente era comentarista de cinema. Tu sabe aquele cara que passa todo o filme falando? Eu e a Adriana. E depois que terminava o filme, a gente que fazia? Passávamos horas falando do filme, criticando o filme, alabando o filme, falando bem do diretor, dos atores, tudo aquilo. Porque a gente gostava muito do cinema. Mas o que realmente eu gostava era passar tempo com a Adriana. Porque a Adriana para mim não somente era uma amiga. A Adriana para mim era uma irmã. Era alguém importante no meu coração. Alguém que conseguiu transitar os dias da minha juventude para me mostrar um Deus que morreu por mim. Quanto tempo você passa com seus amigos? Porque a vida é breve. A vida é breve. Aproveita o tempo que se chama de agora para falar para a mamãe e para papai: eu te amo. Para falar para os irmãos: estou aqui. Para falar para os amigos: eu te amo. Um dia não estaremos. Que não fique nada por dentro. Que não fique nada por dentro. Que as pessoas que tu conheces possam se sentir amadas por ti. Que tu possas olhar para trás. Tudo o que você viveu com elas. E você possa falar: eu sinto saudade desse tempo. Saudade, Raul? Pois é. Eu tenho muita saudade do tempo que passei com a Adriana. As coisas boas trazidas à memória chamam-se de saudade. As coisas boas trazidas à memória chamam-se de saudade. O Paulo sentia essa saudade. Tudo o que eu quero é te conhecer, meu Deus. Eu quero te conhecer profundamente, porque tu é a minha esperança viva. Tu é a minha esperança viva. Mas Paulo não só fica na parte do conhecer. Paulo, ele quer um relacionamento muito mais profundo com Jesus. Eu quero conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. O Paulo, ele não quer ficar só no conhecimento. Você sabe aquele cara que ele se dá bem nos exames, nas provas da escola, mas depois tu pergunta para ele 2 semanas depois a respeito dessa prova e ele não se lembra de nada? Você tem um amigo assim? Eu tive vários amigos assim. Os caras só estudavam para a prova, mas eles não, depois tu perguntava para eles 2 semanas depois e não aprenderam nada. Eles só ficavam na parte do conhecimento, mas não tinham a experiência do conhecimento. E o que Paulo está falando é isso. Eu não só quero conhecer a Deus. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero saber o que significa ter um relacionamento com Cristo. Você e eu vivimos num mundo baseado em emocionalidades. Hoje sinto, amanhã não sei. Dependendo da música, eu posso sentir mais ou menos a Deus. As experiências emocionais são muito bonitas. Elas ficam guardadas na alma. O ser humano, ele foi feito de espírito, alma e corpo. As experiências, a espiritualidade bonita, os sentimentos, as emoções ficam guardadas na alma. O problema está quando a alma governa o espírito e o corpo, porque seremos seres emocionais. Sempre que alguém vai tomar uma decisão importante na vida, essa decisão tem que vir sustentada na palavra.
Porque na palavra você vai encontrar paz, direção, propósito. Paulo não só queria conhecer a Cristo teoricamente, ele queria experimentar o poder da sua ressurreição. Um jeito de experimentar e ter uma relação com Cristo é orar. Um jeito. Existem muitos jeitos, mas um muito bonito é orar. Eu sei que para alguns de vocês, orar dá preguiça. Eu sei que para alguns de vocês, não estão nem aí. Eu sei que talvez alguns de vocês nunca tenham orado. Mas tem uma coisa muito bonita de ver aqui no Amontoado. Isso é uma coisa particular que eu tenho percebido, que é uma das marcas mais bonitas do ministério de adolescentes desta igreja. É que vocês oram um pelos outros. Essa é uma marca visível. E essa marca visível aparece muito na hora do louvor. Porque é nesse momento que eu vejo vocês abraçados e orando um pelos outros. Eu só espero que essa marca seja algo que não seja só guardado para aqui, sino também para sua casa. O Lucas Leis, ele falava o seguinte: a oração é um diálogo espiritual. Você pode conhecer a Deus na sua palavra, mas você pode dialogar com Deus na oração. Olha só, você pode conhecer a Deus na sua palavra, mas você pode ter um diálogo com esse Deus na oração. Nós não temos um Deus que está morto. Você e eu temos um Deus que está vivo. A vida está feita de equilíbrios, e você tem que ter um equilíbrio entre conhecimento e experiência. Valore o conhecimento e a experiência de caminhar com um Cristo vivo e ressuscitado. O que significa isso, Raul? Resolva ter experiências únicas com Deus. Resolva ter experiências únicas com Deus. Uma vez eu estava desenfocado. Vocês têm sentido assim, como que sua vida não tem propósito? Vocês têm sentido assim? Tem dias que você está chato, que você fala: eu estou chato, estou ruim, não estou me achando. E esse dia, isso foi toda uma semana que eu estive assim. E um domingo, gente, tinha um homem aqui, neste lugar, um homem chamado David Cornerfield. O David Cornerfield é muito conhecido neste ministério, né? É o cara que fala assim: meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face. O David, ele fala 5 idiomas. Então eles têm uma mistura estranha de idiomas. Eu não estava bem. Eu sentia que estava um pouco desenfocado. E neste lugar eu tive um encontro e uma experiência tão bonita com Deus através da vida do David. Eu falei para ele: olha, eu não sei se eu estou pronto para algo. Esse algo, não vou contar, fofoqueiros. Eu acho que não sou essa pessoa. E aí ele orou por mim. E não só orou por mim, ele me deu uma palavra que até o dia de hoje eu guardo no meu coração. Nesse dia, eu senti, nessa oração, nessas palavras, o que significa conhecer e experimentar o poder de Deus. Deus pode te usar para isso. Ei, Deus pode te usar para isso. Tu acha que tua vida é só viver, nascer e morrer? Nascer, viver e morrer? Não. Há um além. Deus colocou no teu coração um anseio pela eternidade. Que o desejo do teu coração, que a oração do teu coração seja: Jesus, eu quero te conhecer, mas quero te experimentar. Eu quero saber o que é ter uma esperança viva. Mas Paulo não fica só ali. Ele vai falar o seguinte: eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos. C.S. Lewis uma vez escreveu: o sofrimento é um megafone
de Deus para um mundo ensurdecido. Por que sofrimos? Porque o sofrimento faz parte da vida. Por que não podemos ser sempre felizes, alegres, contentes? Por que sofremos? Uma vez eu assisti um filme que se chama Divertidamente. Alguém assistiu esse filme? Muito bom, né? Divertidamente. Quem se identificou com a personagem principal? Alegria. Alegria. Quem se identificou? Alegria. Perfeito. Quem se identificou com um cara que está sempre bravo, que tem fogo na cabeça? Quem? Coléricos. Quem se identificou com o cara que sempre está com medo? Com medo, ou seja, isso aí. Covardes. Quem se identificou? Quem se identificou com a personagem que sempre está triste? Que tem que levar uma e outra vez. Uma e outra vez. Me falta uma. Quem se identificou com aquela que faz... Levanta a mão. Meu pai. Maria, tu te identifica com essa? Uma salva de palmas para Maria, que estava de aniversário. Maravilhosa. Eu vi uma festa de fantasias, gente. Eu amei as fantasias de vocês. Eu amei. Estava no aniversário de quem? De Vicente. Uma salva de palmas não. Ele não me convidou para seu aniversário. Cara, eu tive sido fantasiado de Fred Flintstone. Ou de Spider-Man. É uma fantasia. O Gabriel Leita tem uma fantasia de Spider-Man. Aí eu peço para ele me emprestar. Te imagina um pastor chegando fantasiado de Spider-Man. Aliás, gente, vamos fazer uma celebração fantasia. Vamos lá? Vamos fazer uma celebração fantasia no amontoado? Você se vai fantasiar de qualquer coisa, menos de coisas oscuras. Amém? Vamos de novo. Divertidamente. Divertidamente. ¿Están comigo? Divertidamente. Primeira parte de Divertidamente. Gente, cada vez... Eu assisti esse filme com a Cláudia. Naquele tempo não existia o Tiago. E cada vez que aparecia a Alegria, eu já tenho contado isso, eu ficava tão feliz, porque a mim, cada vez que eu olhava a Alegria, eu olhava a mim mesmo. Eu falei, nossa, que personagem tão legal, que personagem tão bonito, que personagem com tanta luz. Se parece comigo. Humildade, né? Aí aparecia esse personagem chato e triste, chamado... Como? Tristeza. Errou! Tristeza. E Tristeza, que personagem... Só que eu olhava ao meu lado, a Cláudia, e cada vez que aparecia a Tristeza, a Cláudia, olhos gigantes. Ficava feliz, do mesmo jeito que eu ficava quando aparecia a Alegria. Eu falava, mas que faz Tristeza ali? Para que Tristeza está ali? Gente, no final do filme, gente, eu vou dar um spoiler, né? Se você não assistiu, há 11 anos que esse filme foi estreado. No final do filme, cada vez que a Alegria tomava o controle, coisas legais aconteciam. Mas no final do filme, a personagem principal fuge de casa. E nesse momento ela precisava voltar para os pais. Nesse momento também a Alegria percebeu, aprendeu que ela não pode ter sempre o controle. E ela cedeu o controle para a Tristeza. Quando a Tristeza tomou o controle, a personagem principal começou a se lembrar dos pais. Começou a perceber que nos momentos tristes, as pessoas ficavam mais perto. É no sofrimento onde você descobre quem são seus amigos de verdade. É na dor onde você descobre quem são seus amigos de verdade. São nos desafios da vida onde você descobre quem são seus amigos de verdade. Jesus estava presente no sofrimento das pessoas.
Eu falei para vocês que eu queria trazer essa palavra. Já preguei várias vezes essa palavra para vocês. Na sua Bíblia deve estar marcada essa palavra. Mas eu quis trazer essa palavra para esse adolescente que se parece comigo e para ti, meu amado adolescente de Amontoado. Há uns dias eu recebi uma mensagem da mãe desse adolescente. E nessa mensagem, ela me mandou um áudio. Ela me falou: Raul, aconteceu algo triste. Que gera muito sofrimento. Um adolescente, amigo desse adolescente que se parece comigo, se suicidou. Tirou sua vida. Nesse momento, eu orei pela vida desse adolescente que se parece comigo. Orei por os outros adolescentes que estudam nessa escola, que também estão aqui no Amontoado. Onde está Jesus quando algo assim acontece? Onde está Deus quando algo assim acontece? O Evangelho, gente, não só tem a ver com mãos levantadas. O Evangelho também tem a ver com mãos estendidas. Nessa dor e nessa tristeza, você pode orar. Nessa dor e nessa tristeza, você pode estender suas mãos, abraçar. Toda uma vida pela frente. Toda uma vida pela frente. A morte não é o último capítulo da vida de ninguém. A morte não é o último capítulo da tua vida, meu amado adolescente. Nós temos um Deus que escreveu o último capítulo da tua vida e está cheio de eternidade. Nós temos um Deus que morreu por ti, por mim, por todos nós. Um Deus que estendeu suas mãos naquela cruz. Por ti e por mim. E o último capítulo da vida não é a morte, é a vida eterna. Porque aquele que morreu por nós venceu a morte naquela cruz. A tristeza está presente para nos lembrar que Jesus morreu por nós. Que nós podemos ser a extensão das mãos de Deus nesta terra. Que nós podemos estender a mão ao próximo e abraçar nos momentos mais difíceis e de maior dor. Sabe que coisa difícil para mim? Mostrar a minha dor. Mostrar a minha tristeza. Eu prefiro me isolar. Ficar calado. Lutar com meus próprios demônios. Mas eu aprendi que eu preciso me deixar abraçar. Mesmo eu não querendo. Mesmo eu chorando sozinho. Eu preciso dos outros. Você, amontoado, pode ser a extensão do amor de Deus, das mãos de Deus, dos braços de Deus na vida daqueles que sofrem. A morte não tem a última palavra. Cristo tem a última palavra. Você e eu temos uma esperança viva. Você e eu temos uma esperança viva. Você e eu temos uma esperança viva. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Experimentar em mim o poder da sua ressurreição. Participar dos seus sofrimentos. E me tornar como Ele na sua morte. O louvor pode ir subindo. Me tornar como Ele na sua morte. A sua
sua morte. Por que ele fala isso? Quando eu pensava no meu amigo, naquele adolescente que se parece comigo, eu falava: o que eu posso falar para ele? O que eu posso falar para seus amigos? O que eu falaria para os pais desse adolescente que tirou sua vida? Por que Paulo fala que quer morrer como Cristo? Porque é uma decisão que ele tem. O Paulo, ele resolveu entregar tudo numa cruz. Tudo. Tudo. Tudo numa cruz. A cruz, gente, era um símbolo de morte. Em Cristo, a cruz passou a se tornar um símbolo de vida. Anteriormente, antes de Jesus, quando você olhava para uma cruz, você olhava a morte. Você olhava o pior do mundo. Você olhava a desesperação. Você olhava destruição. Você olhava tristeza. Você olhava desesperação. Depois de Cristo, a cruz começa a se tornar um símbolo totalmente diferente, transformador, único. Depois de Cristo, a cruz começa a ser um símbolo de esperança. Em meio da escuridão, em meio da tristeza, em meio da morte, um símbolo de morte começa a ser um símbolo de vida. E Paulo está falando: eu quero conhecer, eu quero experimentar, eu quero participar disso. Eu quero morrer para o mundo e viver para Cristo. Hoje estou aqui para te falar, para te lembrar que você e eu temos um Deus que entregou tudo naquela cruz. Hoje estou aqui para te lembrar que a dor que tu está sentindo neste momento, que a tristeza que invade o teu coração, foi pago naquela cruz. Hoje estou aqui para te lembrar que você e eu temos uma esperança viva, e viva de verdade. Viva. Que a morte não tem a última palavra na vida desse adolescente. Que há uma vida eterna. Que há uma eternidade na presença de um Deus que te ama, de um Deus que te chama, de um Deus que deseja ser encontrado, de um Deus que deseja ser conhecido, achado, quando você decida procurar Ele de todo o coração. Você e eu temos uma esperança viva que não está morta, está viva, viva, viva. O que eu posso falar para esse adolescente que se parece comigo? O que eu posso falar para seus amigos? O que eu posso falar para os pais desse outro adolescente que perderam o filho? Vocês têm uma esperança viva. Não se pode chamar morto aquele que vive em Cristo. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, experimentar em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Para quê, Raul? Para quê? Para quê? Para que desejar tudo isso? Para ter esperança, gente. A esperança não é o último que se perde. A esperança é o primeiro que se ganha. Olha como terminam as palavras de Paulo. Paulo começa: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Eu quero experimentar o meu poder da sua ressurreição. Eu quero participar nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que assim eu alcance a ressurreição dos mortos. Você e eu temos uma esperança viva,
aquele que venceu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à diestra do Pai, morreu por ti e por mim, e esse Deus vai voltar por ti e por mim, porque Ele venceu a morte naquela cruz. E naquela cruz você pode ter confiança, naquela cruz você pode ter vida eterna, naquela cruz você tem uma esperança viva de aquele que entregou sua vida por ti, por mim, por você, por todos nós. Uma esperança viva, uma vida eterna. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais, jamais, jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam ainda agora por um pouco de tempo. Devem ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Por que estou sofrendo, Raul? Para que vocês possam ver que a fé que vocês têm é mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês, olha só amontoado, pois você, é Jesus falando para ti, pois você, é teu Senhor te falando, estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Você e eu temos uma esperança viva. A morte não tem a última palavra. Jesus Cristo venceu a morte naquela cruz. A minha esperança se chama Jesus. Como se chama a sua esperança? Como se chama a sua esperança? Hoje eu não vou fazer um desafio para ti, amontoado. Hoje vou te pedir que possa ser um abraço de Deus, que tu possas abraçar com uma esperança viva. Eu gostaria que vocês, os amigos do meu adolescente que se parece comigo, os amigos de aquele adolescente que morreu, eu gostaria de chamar vocês, porque nós queremos orar por vocês. Vocês nos dariam essa honra? Vocês nos dariam esse privilégio? Todos eles eram amigos desse adolescente. Perder um amigo não é fácil. Perder um amigo desse jeito é difícil. Mas nós temos uma esperança viva. Vocês têm. E se chama Jesus. Saudade é trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Amontoado, eu gostaria muito que você se levante e venha aqui orar por eles. Que fiquem bem perto. Glória a Deus.
nós queremos orar por vocês. Fica bem perto e abraça eles. Amém. Glória a Deus. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Amém. Abraça eles. Você tem uma esperança viva. Você tem uma esperança viva. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Continua orando. Continua orando. A oração tem poder. A oração tem poder. A oração tem muito poder. Amém. 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 Glória a Deus. Abraço. Abraço. Vamos orar. Estenda suas mãos na direção deles. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos orar pela vida dos amigos do Magolo, de Mateus. Pai, perder um amigo como ele não é fácil. Mas eu te peço, Senhor, que tu possas fortalecer eles. Que esta tristeza, em meio desta tristeza, tu possas te encontrar com eles. Pai, se tu sustentando a família do Magolo, se tu sustentando seus pais, em meio de tanta dor, se tu sustentando a seus irmãos, Pai, se tu usando os seus amigos para preservar a sua memória, as suas alegrias, quem ele foi,
o que Ele fez, as coisas engraçadas, as coisas doidas, as coisas profundas que Ele fez. Que Ele possa viver através da memória de vocês. Porque quem é lembrado nunca morre e sempre fica. Que o Senhor possa fortalecer vocês com o sustento de Deus. Que vocês possam olhar para trás e em meio desta tristeza enxergar a Jesus mesmo na dor. Senhor, nós pedimos pela vida dos pais do Magolo, do Mateus. Pedimos, Senhor, que Tu possas confortar essa família, abraçar essa família. Espírito Santo de Deus, que eles possam Te encontrar em meio da tristeza de perder um filho. Pai, que seus amigos possam ser um abraço. E que Teu Espírito Santo sempre nos lembre que o Senhor vive. Que Ele não venceu. Que a morte não venceu. Que o nosso Cristo vive. E que Ele tem vida eterna para nós. Ele tem vida eterna para nós. Senhor, abençoa a vida dos pais, da família do Magolo. Abençoa seus amigos. Senhor, que Tu possas trazer luz em meio daquela escola. Traz alegria em meio daquela escola. Que elas possam se abraçar. Que eles possam se confortar e lembrar dos bons momentos. Em nome de Jesus. E amontoado fala: amém, amém e amém, amém.